Olha, a gente sabe que hoje em dia conseguimos gerar assim uma quantidade absurda de informação genética das plantas, né? Sim, é impressionante. Mas aí fica a pergunta, o grande desafio mesmo, como é que a gente pega essa montanha de dados e transforma em planta melhor de verdade? Na lavoura, sabe? Mais produtiva, mais resistente. Exatamente. É a ponte que precisa ser construída. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Vamos dar uma olhada nas estratégias, nas ferramentas que os cientistas usam para descobrir qual gene faz o que na planta. E para confirmar isso, Isso. a nossa base aqui é um material de aula universitária, de biotecnologia aplicada ao melhoramento. A ideia é entender essa jornada, né? Do DNA até a característica que a gente vê, como se acha e valida os genes importantes. Ok, vamos lá. É um ponto-chave, com certeza. É um campo complexo, é verdade. Mas dominar essa identificação e validação de genes é o que abre portas, assim, incríveis para o futuro. Para ter plantas mais resilientes, mais nutritivas. Exato. Plantas que aguentem melhor as mudanças climáticas, por exemplo, ou com mais vitaminas. Mas é bom notar, e o material que a gente viu aponta isso, ainda existe uma lacuna, talvez, entre a pesquisa genômica, que gera muitos dados, muitas hipóteses, e o melhoramento lá no campo, que é focado no resultado prático. Então, integrar essas duas pontas, esse diálogo, é fundamental. Faz todo sentido. E para a gente começar a entender essa caça aos genes, talvez valha lembrar rapidinho aquele conceito básico da biologia, né? O tal do dogma central. Ah, sim. DNA vira RNA que vira proteína. Isso. E a proteína é que geralmente faz a mágica acontecer, resultando na característica. E daí vem a ideia de gene candidato. É isso? Um gene que os cientistas, por algum motivo, desconfiam que está por trás da característica que eles estão estudando. Perfeito. Gene candidato. E basicamente tem duas formas principais de chegar nesses caras. Uma é pela posição dele no genoma. Posição? Como assim? É pela localização no cromossomo, usando o mapeamento genético, tipo os QTLs, sabe? Aqueles pontos quentes no mapa que indicam uma região ligada à característica. Ah, sim, os QTLs. Já ouvi falar. Então, com base nesses QTLs, os pesquisadores identificam uma vizinhança ali no DNA, onde o gene responsável provavelmente está. Esse é um candidato posicional. Certo. Pela localização. E a outra forma? A outra é pela função que a gente já conhece ou pelo menos suspeita que o gene tenha. Ah, tá. Por exemplo, se um gene é conhecido por atuar na resposta à seca em outra planta, ele vira um candidato funcional para estudar tolerância à seca na nossa planta de interesse. Essa pista da função muitas vezes vem de estudos como a transcriptômica, que olha quais genes estão mais ativos, mais ligados em certas condições. Entendi a diferença. Posicional pela localização, funcional pela função mesmo. E como é que se vai desses candidatos para confirmação? Quais são as grandes estratégias? Olha, basicamente, a gente segue duas rotas principais, que são, assim, quase o oposto uma da outra na lógica, sabe? Quais são? A primeira é a genética direta, ou forward genetics. Aqui a gente começa observando a planta, vê uma característica diferente, interessante, sei lá, uma resistência fora do comum a uma doença, ou um crescimento muito rápido. Parte do que a gente vê, do fenótipo. Exato, parte da observação. E aí o trabalho é investigar para trás, digamos assim, até descobrir qual gene ou quais genes causam aquele efeito. É o caminho. Observa, acha a região no genoma, identifica o gene. E que ferramenta se usa para essa investigação para trás? Bom, antigamente se usava muito a clonagem baseada em mapa. Depois de achar um QTL, era um trabalho, olha, super minucioso. Usar marcadores moleculares para ir caminhando naquela região do cromossomo até isolar o gene. Levava tempo pra caramba, principalmente antes da gente ter os genomas de referência completos. Imagino. Hoje, uma ferramenta que revolucionou isso e é muito usada é o GWAS. GWAS. Esse nome aparece direto. Estudos de Associação Genômica Ampla. O que ele tem de tão especial? Ah, o GWAS mudou o jogo, porque em vez de olhar uma família só, ele compara o DNA de centenas, às vezes milhares de indivíduos diferentes de uma espécie. Uma população inteira quase.
Isso. E ele busca conexões estatísticas entre variações genéticas pequenininhas, os SNP, sabe? Tipo erros de digitação no DNA, e a variação na característica que interessa, como produtividade, por exemplo. E como a gente vê o resultado disso? O resultado costuma vir naqueles gráficos, os Manhattan Plots. Já viu? Parecem uns prédios Já vi, sim. com os picos bem altos. Exato. Esses picos altos são como luzes piscando, apontando para regiões do genoma que estão fortemente associadas com a característica. É muito poderoso para achar genes de características complexas de forma bem mais eficiente. E tem variações também, como a análise de segregantes em bulk, o BSA. BSA. Que compara o DNA de grupos extremos, tipo as plantas com maior produção contra as com menor produção. Hoje, com o sequenciamento, isso virou o QTL-seq. É uma alternativa mais rápida e barata em algumas situações. Entendi. Então essa é a genética direta, da característica para o gene. E a outra rota, a oposta. A outra rota é a genética reversa, ou reverse genetics. Aqui, a lógica se inverte completamente. Como assim? A gente começa com um gene específico que já está na nossa mira, talvez um gene que a gente saiba que é importante em outra espécie, ou um que a teoria sugira ter um papel interessante. Ah, então você já tem um suspeito. Exato. E aí, o que a gente faz é alterar esse gene de propósito na planta e observa o que acontece com a característica. O caminho é, escolhe o gene, mexe no gene, observa o efeito, confirma ou não a função. Mexer no gene de propósito. Isso soa meio futurista. Como se faz isso? Olha, já foi quase ficção científica mesmo, mas hoje a gente tem ferramentas, assim, incríveis. A mutagênese, que induz mudanças no DNA, é uma forma. Pode ser aleatória, usando química ou radiação, ou, e aqui entra a parte mais futurista, pode ser super precisa e direcionada com a edição de genomas. CRISPR. Exatamente, o CRISPR-Cas9. Ele permite editar o código genético num ponto exato, com uma precisão que a gente não tinha antes. É revolucionário para a genética reversa. Nossa, e tem outras formas além do CRISPR? Tem sim, tem a interferência de RNA, o RNAi. A gente usa umas moléculas pequenas para silenciar um gene específico por um tempo. Se silenciar o gene X muda a característica Y, opa, é uma evidência forte que X está envolvido com Y. Faz sentido, você desliga o gene e vê o que acontece. Isso. E tem também uma técnica chamada Chilling, que basicamente combina mutagênese química para criar variações aleatórias com métodos eficientes para rastrear essas mutações bem nos genes que interessam para a gente. Antigamente usava enzimas para detectar, hoje também se usa sequenciamento para isso. Mas o CRISPR parece ser a estrela principal hoje, né? Para testar a função direto. Ah, sem dúvida. Ele permite validar a função de um jeito muito mais rápido e direto do que antes. Mudou a forma como a gente faz genética reversa. Fica claro que todas essas estratégias direta, reversa, GWS e CRISPR geram um volume de dados gigantesco, né? Sequências, variações, resultados de experimentos. Como é que se organiza e entende tudo isso? Aí entra a bioinformática, imagino. Totalmente. A bioinformática é, assim, a cola que junta tudo. Ela é essencial. Ela desenvolve e usa ferramentas de computador para organizar, para analisar, para interpretar essa massa de dados biológicos, principalmente os genômicos. É tipo um tradutor, então, da linguagem do DNA para algo que a gente entenda. É uma boa analogia. Um tradutor, um organizador, ajuda a gente a ir da sequência de letrinhas do DNA até entender a função e o impacto na planta. E como o material de origem mostra, é uma área super interdisciplinar. Tem desde o biólogo, que usa a ferramenta, até o pessoal da computação que desenvolve os programas. E quais são os pilares dessa bioinformática para as plantas? O que ela oferece na prática? A gente pode pensar em 3 pilares principais. Primeiro, os bancos de dados. Onde a informação fica guardada? O Grameny, bancos específicos para soja, para milho, para batata doce. Certo. E o segundo pilar? Só guardar não adianta, né? Não mesmo. O segundo pilar são as ferramentas de análise. A mais clássica, assim, fundamental, é o BLAST. BLAST.
esse é famoso. Famosíssimo. Pensa no BLAST como o Google da genética. Você joga uma sequência de DNA ou proteína lá e ele busca sequências parecidas em bancos de dados gigantescos. É crucial para a gente inferir a função de um gene novo comparando com outros já conhecidos. E além do BLAST? Tem uma infinidade. Ferramentas para achar marcadores moleculares, para prever onde ficam as regiões que controlam os genes no DNA, para analisar os dados de DWS, para estudar a estrutura das populações de plantas. É um arsenal computacional. E o terceiro pilar? Você comentou de algo que pareceu bem importante no material, o pangenoma. Sim, o pangenoma. Esse conceito transformador. É uma mudança de paradigma. Por quê? O que é o pangenoma? Em vez da gente ter um único genoma como representante da espécie, o pangenoma busca capturar toda a diversidade genética que existe dentro daquela espécie. Todos os genes presentes em todos os indivíduos. Não só de um indivíduo modelo. Exatamente. Ele meio que divide o genoma em duas partes. O genoma núcleo, ou core genome, que tem os genes essenciais, presentes em praticamente todo mundo da espécie, e o genoma dispensável, ou variável, que são genes presentes só em algumas linhagens ou indivíduos. E esses genes variáveis são importantes? Importantíssimos. São uma mina de ouro. Muitas vezes são eles os responsáveis por adaptações a ambientes específicos ou resistência a uma doença que só ocorre em certa região, sabe? Então o pangenoma revela genes que a gente nem sabia que existiam naquela espécie. Precisamente. Revela uma diversidade que ficava escondida quando a gente olhava só para um genoma de referência. E não só genes inteiros, mas também grandes mudanças na estrutura do DNA. Pedaços que alguns têm e outros não. Isso é super relevante. Tem exemplos disso? Tem sim. O material cita uns ótimos. A descoberta do gene SM1, que dá resistência a um inseto lá no trigo, e de genes ligados à eficiência no uso de ferro na soja. Nos dois casos, eles vieram de análises de pangenoma. Dificilmente seriam achados olhando um genoma só. Isso muda totalmente como a gente pensa nos recursos genéticos de uma cultura. Uau! Ok, então temos o genoma, as ferramentas, o pangenoma. Mas o DNA é só o começo da história, né? O material fala de outras ômicas. O que vem depois do genoma para a gente entender a planta? Isso mesmo. O genoma é a receita, mas para entender o bolo pronto, a gente precisa olhar outras camadas moleculares. Aí entra a família ômica. A família ômica. Primeiro vem a transcriptômica. Ela olha o conjunto de RNAs mensageiros, o transcriptoma. Ou seja, quais genes estão realmente ligados, sendo expressos num certo momento ou condição. Como se mede isso? A tecnologia principal hoje é o RNA-seq. A gente sequencia esses RNAs todos. Isso nos diz, por exemplo, se aquele nosso gene candidato a resistir à seca realmente aumenta a atividade quando a planta está com sede. Ajuda a validar a função no contexto certo. Entendi. E depois do RNA, seguindo a lógica do dogma central, viriam as proteínas. Exatamente. Aí entra a proteômica, que estuda o conjunto de proteínas, o proteoma. Quem são elas, quanto tem de cada uma, como elas interagem entre si. Como as proteínas são as operárias da célula, as que fazem o trabalho direto, olhar o proteoma nos aproxima ainda mais da função real. O banco de dados SwissProt é uma referência ótima para isso, muito bem curado. Certo. Genômica, transcriptômica, proteômica e a última camada que o material mencionou foi a metabolômica, né? Sim, a metabolômica. Essa foca nas moléculas pequenas, os metabólitos, o metaboloma. Que tipo de molécula? Açúcares, aminoácidos, lipídios, vitaminas, pigmentos, os compostos que dão sabor e aroma. Basicamente, os produtos finais das rotas bioquímicas. O banco de dados KEGG é muito útil aqui, porque ele organiza tudo em vias metabólicas. E por que olhar para isso é importante? Porque muitas vezes o metabólito é a medida direta do fenótipo que a gente quer.
O teor de açúcar na fruta, a quantidade de óleo na semente, a produção de um composto medicinal, a metabolômica mede isso. Ela é vista como uma ponte fundamental entre o genótipo lá no DNA e o fenótipo final que a gente observa e quer melhorar. Nossa, com todas essas camadas de genoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, a complexidade só aumenta, né? Como é que se junta todas essas peças desse quebra-cabeça gigantesco? O material fala de biologia de sistemas. Integrar os dados de todas essas ômicas para entender o sistema biológico como um todo. Não só as partes isoladas. Exatamente. A ideia-chave é que o todo é mais do que a soma das partes. Não adianta só conhecer os genes ou as proteínas isoladamente. A gente precisa entender como eles interagem em redes complexas para gerar o comportamento da célula ou da planta inteira. Isso geralmente envolve usar modelos de computador para simular essas interações e tentar prever como o sistema vai responder se a gente mudar alguma coisa. Às vezes usam o termo interactômica para focar nesse mapa de interações entre tudo. Faz sentido. E como essa visão integrada, essas ferramentas todas, se conectam com o futuro do melhoramento de plantas? O que a gente pode esperar ver pela frente? Essa integração abre umas fronteiras bem interessantes, sabe? Primeiro, tem o desafio da padronização dos dados entre os bancos, que é real. Iniciativas como a Gene Ontology, o GO, que criam um vocabulário comum para a função dos genes, são super importantes para permitir essa integração. Para todo mundo falar a mesma língua. Isso. E com dados mais integrados, a gente pode pensar em estratégias mais ambiciosas, como melhoramento guiado por vias metabólicas. A ideia não é mais mexer num gene só, mas talvez redesenhar ou otimizar uma via bioquímica inteira. Tentar, por exemplo, deixar a fotossíntese mais eficiente. Uau! Outra fronteira que eu acho fascinante é a domesticação de novo. Domesticação de novo? Como assim domesticar de novo? É usar todo esse conhecimento genético e as ferramentas de edição, como o CRISPR, para basicamente refazer o processo de domesticação, só que muito mais rápido e direcionado. Como seria isso na prática? Que talvez seja mais resistente a doenças ou a estresse e editar só alguns genes-chave para trazer de volta características da planta cultivada que a gente quer. Tipo, fruto maior, ou para a semente não cair sozinha da planta, ou o contrário. Pegar a planta cultivada e reintroduzir genes valiosos que se perderam na domesticação original. Que vieram lá do parente selvagem. Exato. É um jeito de aproveitar a imensa diversidade genética que existe nos parentes selvagens e que o pangenoma ajuda a gente a enxergar melhor. E, claro, tem a biologia sintética. Ah, sim. Que busca combinar peças genéticas de diferentes organismos para criar funções totalmente novas. Aquele exemplo da planta que produz tomate na parte de cima e batata na raiz é um caso disso. Que doideira. Nossa, a gente percorreu um caminho bem longo aqui, né? Desde a busca pelos genes lá com QTLs e GOAs, passando pelas estratégias para validar, genética direta e reversa, com o CRISPR brilhando. Vimos como a bioinformática e o pangenoma são cruciais para organizar os dados e achar diversidade nova. Exploramos as outras ômicas que nos aproximam da função e chegamos nessa visão integrada da biologia de sistemas e nessas ideias de futuro como a domesticação de novo. É incrível ver como a tecnologia está permitindo não só ler, mas começar a reescrever o código da vida nas plantas para tentar resolver problemas sérios como segurança alimentar, sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma. É um momento muito empolgante na área. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, né? Pensando um pouco no que a gente viu nos materiais, considerando essa capacidade que está aumentando cada vez mais, não só de achar, mas de editar genes com uma precisão cirúrgica, e pensando nessas ideias como domesticação de novo, biologia sintética, como será que a aplicação mais ampla dessas tecnologias no futuro pode acabar remodelando não só as nossas lavouras, mas a nossa própria relação com os alimentos, a nossa percepção do que é natural? Boa pergunta. É uma questão bem complexa, né? Com implicações que vão muito além da biologia em si. Algo para a gente pensar,